Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 6 de outubro de 2022, a nossa quinta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpites de futebol pela Europa League, Grupo A, é a famosa Liga Europa, o jogo do Zurich versus PSV. Esse jogo tem início às 13h45. Na classificação do seu grupo, a equipe do Zurich em 2 jogos, 2 derrotas até o momento. E a equipe do PSV é o terceiro colocado em um jogo aí com apenas um ponto conquistado. Ou seja, é uma equipe que perdeu uma e venceu uma. Essa é a equipe do PSV. Por isso tem apenas um ponto na competição. Atuando em casa, o Zurich não conseguiu pontuar. E atuando fora de casa, a equipe visitante também. Nos últimos confrontos entre eles, em 7, a equipe do PSV vem sem vitórias, sofreu gol nos últimos 7 jogos aí, tanto uma equipe quanto outra. Em 6 de 7 saiu mais que 2,5 gols para a equipe do Zurich. Para a equipe do PSV, em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 saiu ambos marca para o Zurich e para o PSV saiu ambos marca em 5 de 7. Em 5 de 7 o Zurich foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 o PSV foi a primeira equipe a sofrer. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas alguns fatores e fato indica que a equipe do PSV é a favorita a estar vencendo. Outra equipe holandesa que também tem grande força no campeonato holandês é a equipe do Ajax, mas essa equipe do Ajax aí foi atropelada em casa, perdeu pelo placar de 6-1 diante da equipe do Napoli, mas isso não vem ao caso, aqui não é o Ajax, é o PSV, uma força gigantesca no campeonato holandês. Por esse retrospecto, enfrentou uma equipe fraquíssima tecnicamente, então não vejo outro resultado a não ser cravar. Fora vence, probabilidade 2-0 fora. Continuando os nossos prognósticos, vamos para o nosso próximo palpite de hoje. O jogo do Arsenal versus Bodo Glimt, ainda no grupo A, com início às 16 horas. A equipe do Arsenal é o segundo colocado, vem somando aí 2 jogos de uma vitória e correção. O Arsenal tem apenas um jogo, porque teve um jogo do Arsenal que foi adiado pelo campeonato inglês e também pela Liga Europa. Então, apenas um jogo de uma vitória, essa equipe do Arsenal. 3 pontinhos conquistados, tem um saldo positivo de 1. E o Bodo Glimt, em 2 jogos, uma vitória e um empate, tem um saldo positivo aí elegante também. É o primeiro colocado nos últimos confrontos entre eles. Em 3, a equipe do Arsenal vem de vitórias. Vem a 3 jogos sem derrotas. A equipe do Bodo Glimt sofreu gol nos últimos 6. Em 8 jogos, a equipe do Arsenal saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 6, saiu ambos marca. E o Bodo Glimt, a 6 jogos, saiu ambos marca. E ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, foram a primeira equipe a marcar. Ou seja, a equipe do Arsenal está com 100% de aproveitamento, claro, apenas uma partida que disputou até o momento, mas se vence, consegue tomar a liderança da equipe do Bodo Glimt. O Arsenal, que venceu por um placar de 3-1 no último final de semana, a equipe do Tottenham em casa. E a equipe do Bodo Glimt, o último jogo do último final de semana, venceu de 4-1 fora de casa o Lillestrøm. Bom, em mercado de resultados, vamos com a dica Casa Vence. E mercado de gols, mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1, casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia. Liga Europa, Grupo B, o jogo do Fenerbahçe e do Jorge Jesus. Esse jogo tem início às 16 horas. E no seu grupo, o Fenerbahçe em 2 jogos, uma vitória e um empate, 4 pontos conquistados. E o AEK, aliás, o AEK é o terceiro colocado
com 2 jogos com uma vitória e uma derrota. Na classificação, foi isso aí. E nos últimos jogos entre eles, não temos confronto recente, mas a equipe do Fenerbahçe vem a 5 jogos sem derrotas, ou seja, 5 jogos de invencibilidade. Essa equipe bem encaixadinha aí do Jorge Jesus. Então, atuando em casa, o Fenerbahçe tem uma boa sequência aí de 7 jogos sem perder, com 6 vitórias e um empate. Então, não vejo outro resultado que não seja a vitória da equipe mandante. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Vamos para o nosso próximo jogo, novamente Liga Europa, desta vez Grupo C, o jogo da Roma versus Real Betis, com início às 16 horas. Bom, em seu grupo, a Roma, segunda colocada, em 2 jogos, uma vitória e uma derrota, e a equipe do Betis é o atual líder, em 2 jogos, 100% de aproveitamento com 2 vitórias consecutivas, 6 pontos conquistados, e nos últimos confrontos entre eles, o Betis sofreu gol nos últimos 3, a Roma, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols, e claro, confronto recente entre eles, teve um amistoso em 2021 e o Betis venceu por um placar de 5-2 neste amistoso. Nessa partida, a equipe da Roma é a favorita porque vai atuar em casa com o apoio da sua torcida e a equipe do Betis tem esse fator desfavorável em sua equipe. Diante disso, vejo um jogo bastante movimentado. A Roma vem de uma derrota diante do Atalanta por um placar de 1-0, quebrou a sequência de 4 vitórias que a Roma vinha construindo. E o Betis, fora de casa, não é uma equipe tão consistente, já que nos últimos 6 jogos vem de 4 derrotas e apenas 2 vitórias. Diante disso, vejo um jogo bastante aberto, então vamos com a dica mais de 1,5 gols. E você que é mais ousado, ambas as equipes marcam e uma possível probabilidade deixa a critério do apostador. Vamos para o nosso próximo jogo, é o UEFA Europa League, grupo D, o jogo do Sport Braga versus Royal Union, que tem início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Union, segundo colocado, em 2 jogos, 100% de aproveitamento, com 2 vitórias consecutivas. E o Braga, primeiro colocado, 2 jogos, 6 pontos, 100% de aproveitamento, com 2 vitórias consecutivas. Bom, em sequências individuais, a equipe do Union vem de 3 vitórias consecutivas. Em 8 de 9 saiu mais que 2,5 gol. Em 7 de 9 saiu ambos marca. O Braga foi a primeira equipe a marcar em 8 de 9. E claro, último confronto não temos, ou seja, ambas as equipes vêm em ascensão, tanto na Liga Europa como também em seus campeonatos. O Braga pelo Campeonato Português vem de uma goleada diante do FC Porto e a equipe do União é uma equipe que vem atuando bem no Campeonato Belga. Para essa partida, a equipe do Braga totalmente favorito. Diante disso, vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 1-0 casa. Vamos para o nosso próximo jogo e claro, Liga Europa, Grupo F, o jogo do Stuttgart versus Lazio, com início às 13h45. Na classificação, ambas as equipes atualmente empatadas com 3 pontos, em 2 jogos, uma vitória para cada lado, só que o Stuttgart tem um saldo menos 5 e a Lazio menos 2. Bom, em sequências individuais, a equipe do Stuttgart vem de 3 jogos de vitória, em 5 de 6, a Lazio vem saindo mais de 2,5 gols em seus jogos. E, claro, a equipe do Stuttgart em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E a Lazio em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Ou seja, atuando em casa, essa equipe do Stuttgart pode muito bem surpreender essa equipe da Lazio, que não é uma equipe que vem atuando bem fora de casa, já que nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória. E o Stuttgart vem muito encaixado aí, vem de uma sequência de 3 vitórias consecutivas. Por esse retrospecto, acredito numa mínima possível zebra aí, num casa com empate, e a probabilidade fica a critério de cada um. Vamos para o nosso próximo prognóstico. Grupo G, o jogo do Freiburg versus Nantes, com início às 16 horas. É um duelo Alemanha versus França. É um clássico.
Claro que a equipe do Freiburg é o atual líder com 100% de aproveitamento, 2 vitórias nas 2 primeiras partidas. O Nantes tem 3 pontos com uma vitória e uma derrota na terceira colocação. E em sequência individuais, a equipe do Freiburg vem a 8 jogos sem derrotas e a equipe do Nantes vem a 4 sem vitória. Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols. Ou seja, é um jogo que acredito que essa equipe do Freiburg possa conseguir um bom resultado. É uma equipe forte, atuando em casa, com apoio da sua torcida, diferentemente dessa equipe do Nantes, que é uma zica fora de casa, tem uma sequência terrível. Diante disso, vamos com a dica: casa vence, probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora para o grupo H, para o jogo do Mônaco versus Trabzonspor. O início às 13h45 é um duelo França versus Turquia. E no grupo, a equipe do Mônaco, em 2 jogos, uma vitória e uma derrota, terceiro colocado. E a equipe do Trabzonspor, 2 jogos, uma vitória e uma derrota, segundo colocado. Nos últimos confrontos entre eles, em 3, a equipe do Trabzonspor vem de vitória, aliás, em sequência individual. Sofreu gol nos últimos 5, em 5 saiu mais que 2,5 gols e ambos marcam. E o Mônaco, em 7 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, a equipe do Trabzonspor foi a primeira equipe a sofrer gol. Para esta partida, a odd mostra totalmente o favoritismo da equipe do Mônaco, mas vale ressaltar que o Mônaco não vem com essa moral toda. Vem aí de 3 jogos, de 2 vitórias e uma derrota. Nos últimos 5, 3 vitórias e uma derrota. Não é uma equipe tão forte. Aliás, era para ser uma equipe forte atuando em casa, mas não vem mostrando isso. Diante disso, fico fora do mercado de resultado e domino esse mercado para gols. Mais de 1,5, jogo para mais de 2,5, jogo para ambos marca e claro, pode acontecer zebra nessa partida também. Então, o nosso critério é mais de 1,5 ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para o nosso próximo palpite, para o jogo aí do Estrela Vermelha versus Ferencváros. O início às 13h45. Na classificação, a equipe do Estrela Vermelha, temporada bizarra até o momento, 2 jogos de 2 derrotas. E o Ferencváros, 100% de aproveitamento nos 2 primeiros jogos, 2 vitórias consecutivas. Nos últimos jogos entre eles, não temos confronto recente, mas a equipe do Estrela Vermelha vem de 3 vitórias consecutivas, há 3 jogos sem sofrer gol. E a equipe do Ferencváros venceu o primeiro tempo em 6 dos últimos 8 jogos. Foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8. Para esta partida, vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 2-1, casa. Vamos para o nosso próximo jogo, sim, sendo que agora para o UEFA Europa Conferência League. Então, é a Conferência Europeia, Grupo C, o jogo do Villarreal versus Áustria Viena, o início às 16 horas. A classificação, o Villarreal, primeiro colocado em 2 jogos, 100% de aproveitamento, 6 pontos conquistados, e enfrenta o Áustria Viena, que vem de uma vitória e um empate, é o quarto colocado. Em sequência individual, o Villarreal vem a 3 jogos sem derrotas e a equipe do Áustria Viena, em 7 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Para essa partida, vamos com a dica casa vence ao intervalo, probabilidade 3-0 casa. Vamos agora para o grupo E, o jogo do AZ Alkmaar versus a equipe do Apollo, com início às 16 horas. Bom, na classificação, a equipe do AZ 100% de aproveitamento, com 2 vitórias, 6 pontos conquistados, e o Apollo, em 2 jogos, terceiro colocado com uma vitória e um empate. Em sequência individual, a equipe do AZ vem de 3 vitórias consecutivas, a 3 jogos sem derrotas, e a equipe do Apollo vem a 3 jogos sem vitória. Ambas as equipes sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 saiu ambos marca, em 5 de 6 o AZ foi a primeira equipe a marcar e a equipe do Apollo foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5. Indiscutivelmente, não temos muito o que discutir nesta partida, a não ser a vitória da equipe mandante. Então vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o grupo F,
o jogo do Molden versus Rovers, com início às 13h45. Na classificação, a equipe do Molden, terceiro colocado em 2 jogos, com apenas um pontinho, uma vitória, uma derrota e um empate. E o Rovers, 2 jogos, um empate e uma derrota, tem um saldo negativo de 3. Em sequência individual, a equipe do Rovers vem de 3 jogos sem derrotas e a equipe do Molden, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 8 de 9 foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo. E claro, não temos muito o que comentar. O favoritismo é do Molden. A equipe do Rovers não é uma equipe tão qualificada para enfrentar de igual para igual essa equipe do Molden. Apesar de Liga Europa e Conferência Europeia, acontecem muitas zebras e às vezes o favoritismo não se leva em consideração. Mas aqui vejo um favoritismo, por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-1, Casa. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Palmeiras versus Coritiba, o início às 19 horas, tem Verdão em campo, tem lead em ascensão. Bom, na classificação, a equipe do Palmeiras é o atual líder em 29 jogos disputados, com 63 pontos conquistados, tem um saldo positivo aí de 28. E a equipe visitante, que é o Coritiba, atualmente é o 15º colocado, em 28 jogos, 31 pontos conquistados. Atuando em casa, a equipe do Palmeiras é o quarto melhor mandante da competição, em 14 jogos, 30 pontos conquistados. E a equipe do Coritiba, fora de casa, é um dos piores visitantes da competição. Aliás, o pior visitante, ainda não conseguiu vencer fora de casa. Em 13 jogos, 2 empates, 2 pontos e um saldo negativo de 21 gols atuando fora de casa. Nos últimos confrontos entre eles, em 4, a equipe do Palmeiras levou a melhor. Em 5, vem sem derrotas. Em 5 também saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em sequências individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. E o último confronto entre eles deu Palmeiras 2-0, aonde o Coritiba estava em exceção no início da temporada. Então, o Palmeiras é o atual líder com 10 pontos de vantagem do Inter, que está enfrentando aí o Flamengo. Então, caso o Inter consiga uma vitória, pode diminuir essa margem para 7 pontos. Caso a equipe do Palmeiras tropece, então o Inter pode encostar aí um pouco mais. Mas para essa partida não vejo o tropeço do Palmeiras. Diante disso, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 3-0 Casa. Já deixamos a nossa opção de mini ou possível zebra. Agora iremos deixar aí aquele bilhete pronto, formado como dupla ou